É. Quando Então vamos sentar confortável, quem tá presente, quem tá assistindo depois. Se não puder sentar, foca na respiração. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Inspira fundo e quando soltar o ar, solta a tensão do corpo. Solta aquilo na mente que tem que fazer depois, que não pode esquecer. Inspira, afasta bem as costelas. E quando soltar o ar, faz como se desse uma seguradinha no xixi, vai contraindo o abdômen. Leva a atenção para os teus pés, percebe eles. Vai subindo, escaneando o corpo, passando pelo tornozelo, joelho, coxa. Percebe a pelve, o abdômen, o peito, descendo pelos braços até a ponta dos dedos. Relaxa a garganta, o maxilar, a língua, os músculos da face, o couro cabeludo. Sente descer pela nuca, ajudando a soltar os ombros, descendo na extensão da coluna, lombar, cóccix, parte posterior das pernas e os pés. Percebam como vocês estão, aonde é mais confortável, aonde está mais desconfortável. Leva atenção para o teu coração, para tentar escutar o som. Mesmo que não escute, mantenha a intenção de ouvir. Percebe o ponto entre as sobrancelhas até o topo da cabeça. E agora leva atenção até a garganta, que é o ponto onde a razão e o sentir eles se encontram. Devagarinho, vai mexendo as mãos. E volta pra cá. Coisa boa, espreguiça.
Então, hoje a gente vai ler o capítulo 11, o ritmo. Tudo tem seu fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. O quinto grande princípio hermético, princípio de ritmo, encerra a verdade, que em tudo se manifesta um movimento proporcional, o movimento de um lugar para outro, um fluxo e refluxo, um movimento para diante e para trás, um movimento semelhante ao do pêndulo, uma maré baixa e uma maré alta entre os dois polos que se manifestam no plano físico, mental e espiritual. O princípio de ritmo está em relação com o princípio de polaridade, descrito no capítulo precedente. O ritmo se manifesta entre os dois polos estabelecidos pelo princípio de polaridade. Isto não significa, porém, que o pêndulo do ritmo vibra nos polos extremos, porque isto raramente acontece. Com efeito, na maioria dos casos, é muito difícil estabelecer o extremo polar oposto. Mas a vibração vai primeiro para o lado de um polo e depois para o outro. Há sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma alta e uma baixa, manifestadas em todos os tons e fenômenos do universo. Os sóis, os mundos, os homens, os animais, as plantas, os minerais, as forças, a energia, a mente, a matéria e mesmo o espírito manifestam esse princípio. O princípio se manifesta na criação e destruição dos mundos, na elevação e queda das nações, na vida histórica de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do homem. Começando com as manifestações do espírito, ou do todo, pode-se dizer que existem a efusão e a infusão, a expiração e a inspiração de Brahma. Como diz a expressão dos Brahmanes, os universos são criados, eles chegam ao ponto mais baixo de materialidade e logo começam a sua vibração para cima. É tipo essas transições planetárias que a gente o planeta Terra vibrar na terceira dimensão e a gente conseguir elevando a nossa consciência, né? Então é como se a matéria e o nível de consciência também nos desse as condições necessárias para que a gente também manifeste a nossa consciência no mesmo ritmo, né, das coisas que a gente se sintoniza, né? Então é como se o planeta Terra também nos desse a capacidade de criar essa consciência, né? De entender as dimensões também da nossa mente, da nossa consciência, do nosso inconsciente e conseguir se perceber, né? Encarnar esses aspectos que são semelhantes nossos, né? Com as da natureza, para que a gente comece a construir essa consciência, né? Comece a ver os contrastes das coisas se manifestando, das energias, dos tipos de pensamentos que a gente pode criar. E com isso a gente criasse mesmo essa ideia do ser que a gente quer se tornar, né? Então isso é bem legal da gente refletir um pouco sobre. Os sóis nascem à existência, e sendo atingida a sua maior força, o processo de retrocesso começa. E depois de íons de tempo, eles se tornam inertes, massas de matéria, esperando um outro impulso
que novamente põe as suas energias interiores na atividade e começa um novo ciclo de vida solar. E assim é com todos os mundos: nasceram, viveram e morreram. É só renascer. E assim é com todas as coisas de figura e forma. Elas vibram da ação para a reação, do nascimento para a morte, da atividade para a inatividade, e voltam para trás. Assim é com todas as coisas viventes. Nasceram, cresceram, morreram, e depois tornaram a nascer. E tem uma parte acho que tem uma frase de Jesus que ele fala, né, que antes que a gente pertença ao reino dos céus, a gente vai voltar de novo, né, a gente reencarna sempre. O Gibran fala isso também, né. Ele, no final do Profeta, quando ele se despede lá do lugar onde ele está, ele fala, né, que um dia ele voltará àquele espaço, que novamente ele voltará a reencarnar, novamente voltará ao útero da mãe, né. Então essa ideia da gente estar sempre voltando para o útero, também remete a esse processo que a gente vivencia, né, de fazer essas mortes, de ter uma nova oportunidade de ter um espaço onde a vida possa habitar, né, porque na minha opinião a gente aqui aprende a criar moradas onde tudo que se beneficia a vida, ela possa, encarnar na nossa vida, assim, sabe. Eu Assim é. acho também que desculpa. Pode falar, pode falar. Eu acho que também os movimentos de morte e renascimento acabam acontecendo muito na nossa vida, né, no nosso processo de vida também, né. Sim, Geralmente a gente vive alguns períodos onde a gente fica ali numa pulsão de morte mesmo, né, até que venha alguma coisa e que traga essa, sei lá, essa energia de novo, essa essa energia vontade de de viver de renovação, novo, né. né. Então acontece, acho que tanto no campo simbólico, né, da vida, mas também de morrer e reencarnar várias vezes também. Uhum. Sim, eu vejo assim também. Assim é com todos os grandes movimentos, as filosofias, os credos, os costumes, os governos, as nações e todas as outras coisas: nascer, crescer, amadurecer, decair, morrer e depois renascer. A vibração do pêndulo está sempre em evidência. A noite segue o dia e o dia segue a noite. O pêndulo vibra do outono ao inverno e depois volta para trás. Os corpúsculos, os átomos, as moléculas e todas as massas de matérias vibram ao redor do círculo da sua natureza. Não há coisa alguma de absoluta inércia ou cessação de movimento, e todo movimento participa do ritmo. Eu fiquei pensando agora, né? Compreender também essas leis, né? Como que funciona o universo, ele meio que acalma o nosso coração, né? Porque às vezes a gente fica muito angustiados com a morte, angustiados com a forma de lidar com esse processo de encerramento, né? De um ciclo, de encerramento de uma coisa. Então esses apegos que a gente tem em não querer que as coisas mudem, né, muitas vezes trazem esse sofrimento, né, essa incompreensão de que alguma coisa está se encerrando para que algo novo renasça, né. Mas isso não significa que muitas vezes a gente precisa, sei lá, se afastar das pessoas, que a gente precisa, hã, se isolar do mundo, mas é compreender que muitas vezes é um tipo de comportamento que a gente precisa mudar, né, um tipo de ação, uma forma como lidar com aquela pessoa que precisa ser mudada para que aquela relação ela se renove, né. Então eu fico pensando nisso, né, quando eu estudo e relembro, né, que a natureza ela tem o seu ritmo, que tudo na natureza tem o seu ritmo, parece que fica mais fácil de aceitar também, né, que eu acho que o ponto é aceitar também que as coisas se encerram, né, e não ficar às vezes empurrando com a barriga aquele ciclo.
né? Ser uma pessoa que intitula a vida que quer ter, né? E que também encerra alguns ciclos para que ali a natureza daquelas relações, a natureza daquele ambiente também se renove, né? Passe por uma nova mudança, né? Porque senão a gente fica sempre presos, né, num retrocesso, né? Porque o tempo ele tem 3 movimentos, né? De iniciar alguma coisa, de permanecer naquele movimento ou de entrar em retrocesso, né? Que é quando a gente não dá mais atenção, então aquilo ele acaba ficando nesse movimento inerte, né? De que nada novo acontece e aquilo ele fica se reproduzindo, né? Então encerrar muitas vezes é importante para dar esse novo start, né? Essa nova renovação nesse processo. Então acho bem interessante. O princípio é de aplicação universal. Pode ser aplicada a qualquer questão ou fenômeno de qualquer dos diversos planos de vida. Pode ser aplicado a todas as fases da atividade humana. Sempre existe a vibração rítmica de um polo a outro. O pêndulo universal sempre está em movimento. As marés da vida sobem e descem de acordo com a lei. O princípio de ritmo acha-se bem entendido pela ciência moderna e é considerado como uma lei universal aplicada às coisas materiais. Mas os hermetistas levam o princípio muito além e sabem que as suas manifestações e influências se estendem às atividades mentais do homem, e que isso se explica pela contínua sucessão de condições, estados, emoções e outros incômodas e embaraçosas mudanças que observamos em nós mesmos. Mas os hermetistas, estudando as operações deste princípio, aprenderam a escapar da sua atividade pela transmutação. Os mestres hermetistas há muito tempo descobriram que, conquanto o princípio de ritmo seja invariável e sempre esteja em evidência nos fenômenos mentais, ainda existem 2 planos da sua manifestação, tanto quanto os fenômenos mentais estão incluídos. Descobriram que existem 2 planos gerais de consciência, o inferior e o superior. O conhecimento deste fato habilita-os a subir ao plano superior e assim escapar da vibração do pêndulo ritmo que se manifesta no plano inferior. Em outras palavras, a vibração do pêndulo se realiza no plano inconsciente e a consciência não é afetada. Então é legal perceber, né, que as leis, né, leis espirituais, leis universais, tudo isso se manifesta na nossa consciência interna, né? Tudo isso se manifesta na nossa consciência interior. Então isso é bem interessante da gente perceber que quando a gente busca aquilo que é desconhecido, o que é um mistério, é quando a gente vai identificando também que essas leis de causa e efeito, tudo isso que a gente manifesta na nossa vida, ela se dá de dentro para fora, né? Então, por isso que a mudança precisa ser de dentro para fora, né? Porque existem leis que comandam, né, muitas vezes a nossa vida, que se a gente não busca também trazer para a consciência esses conhecimentos, a gente só é arrastado, né? A gente só é arrastado pela vida sem saber o porquê que as coisas estão acontecendo, né? Então, por isso que a importância de buscar, né, o inconsciente, de buscar entender a linguagem simbólica do inconsciente, de buscar entender a simbologia própria que o nosso universo interno cria, né, como mensagem, como um oráculo para nós, né? A isto eles chamam a lei da neutralização. As suas operações consistem na elevação do ego acima das vibrações do plano inconsciente da atividade mental, de modo que a vibração negativa do pêndulo não é manifestada na consciência,
e por essa razão eles não são afetados. É semelhante à elevação acima de uma coisa, deixando-a passar debaixo de vós. Os mestres hermetistas ou os estudantes adiantados, polarizando-se no polo desejado e por um processo semelhante à recusa de participar da vibração que desce, ou se preferis, a negação de sua influência sobre eles, sustenta-se firmes na sua posição polarizada e deixa o pêndulo mental vibrar para trás no plano inconsciente. Então é quando a gente tem total consciência do que, por que aquilo muitas vezes nos afeta, né? É a gente tomar a decisão do tipo de seleção que a gente quer para a nossa vida e saber se sintonizar com aquilo que a gente quer vibrar, né? É escolher o tipo de ambiente que a gente quer frequentar, o tipo de sentimento que a gente quer ter em relação àquela pessoa, àquela situação, e negar as influências de fora, né? Ser que nem eles falam, né, os alquimistas, transformar o chumbo em ouro, né? Se essa pessoa que não é influenciada pelo meio, né, saber dos seus valores, saber das suas crenças, saber aquilo que quer construir para o mundo e não se deixar ser influenciado por aquilo que está abaixo da nossa vibração, né? Isso, isso aqui eu identifico também muito como uma atividade do plexo solar, né? Ele tem essa função, né, de sendo um órgão do sentido, ele consegue identificar as energias que são inferiores a nós e barrar, né, ser esse escudo, por isso que chamam muitas vezes o plexo de guardião da, do nosso ser, né, ele tem essa função, né, de só atrair para o nosso campo aquilo que é semelhante a nós. Óbvio, se ele está enfraquecido, se está um plexo mais não fortalecido, ele não consegue fazer isso, né? Mas por isso a importância da gente fazer as limpezas, né? Limpar o nosso campo para fortalecer os nossos chakras, né? Acho que também colocar nesse lugar de que tudo que acontece para a gente é um evento neutro, né? Que o que a gente tem é, pelo menos, tentar enxergar dessa forma, que Sim, essa neutralização é de que, independente se a situação é ruim ou boa, né, no nosso ponto de vista, é um evento neutro e o que faz a gente sentir isso numa vibração mais baixa ou alta é justamente o que engatilha na gente, né? Então, quando a gente consegue observar que tudo é neutro e que só ativa pontos na gente, a gente consegue sobressair a isso, né? Pelo menos foi o que sim. eu entendi, né? Sim, é tipo um trauma, né? Às vezes o que é um trauma para uma pessoa, para outra pessoa não é, né? Então é como a gente lida com aquilo, né? Como que aquilo reverbera no nosso emocional também. Mas é bem isso. É. E tem situações que puxam a gente para um lado, independente do que seja, né? Vamos supor que seja uma situação boa e a gente quer ficar nesse lado bom, né? E aí, às vezes, a vida puxa a gente, o pêndulo vai para o outro lado e a gente quer se agarrar a esse lado positivo ali, quando na verdade não existe, né, esse controle, assim, enfim. Sim, bem isso. Por isso que a neutralização, né, que nem eles falam, é bem importante, né? Porque daí a gente sabe para onde a gente quer mandar a nossa atividade também, né? De que forma a gente quer lidar com aquilo também. Isso é bem importante. Todas as pessoas que atingiram todos os graus do domínio próprio realizam isto mais ou menos inconscientemente e recusando deixar as suas condições e os seus estados mentais negativos dominá-las. Aplicam a lei de neutralização. O mestre, contudo, leva-os a um grau muito elevado de progresso. Pelo uso da sua vontade, atingem um grau de equilíbrio e firmeza mental, quase impossível de ser criado pelos que deixam mover-se à direita e à esquerda pelo pêndulo mental das condições e emoções. A importância disso pode ser apreciada por qualquer pensador que compreende que a maioria das pessoas são criaturas de condições, emoções e sensações, e que se manifestam
e que só manifestam um domínio próprio muito insignificante. Se quiserdes deter-vos e examinar o momento, vereis como muitos movimentos de ritmo vos afetarão em vossa vida. Como um período de entusiasmo foi invariavelmente seguido por uma sensação e condição de depressão. Do mesmo modo, as vossas condições e períodos de coragem foram seguidos por iguais condições de medo. E assim sempre aconteceu com a maioria das pessoas. Tempos de sensação sempre aparecerão e desaparecerão com elas, mas elas não suspeitaram a causa ou razão do fenômeno mental. A compreensão das operações deste princípio dará à pessoa a chave para o domínio desses movimentos rítmicos de emoções e habilitará a conhecer melhor a si mesma e a evitar de ser levada por estes fluxos e refluxos. A vontade é superior à manifestação consciente deste princípio. Todavia, o próprio princípio não pode ser destruído. Podemos escapar dos seus efeitos. Porém, apesar disso, o princípio está em operação. O pêndulo sempre se move, porém, nós podemos escapar de sermos levados por ele. Há outras espécies de operações deste princípio de ritmo, de que queremos falar agora. Acha-se na sua ação aquilo que é conhecido como a lei da compensação, uma das definições ou significações da palavra compensação, que é contrabalançar, que é o sentido em que os hermetistas empregam o termo. É a esta lei de compreensão a que se refere o Caibalion, quando diz: a medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. A lei de compensação é que o movimento numa direção determina o movimento da direção oposta, ou para o polo oposto. Uma balança, outra ou contrabalança o outro. Uma contrabalança o outro. No plano físico, vemos muitos exemplos dessa lei. O pêndulo do relógio move-se em certa distância à direita e depois uma igual distância à esquerda. As estações balançam-se umas às outras da mesma forma. As marés seguem a mesma lei. E a mesma lei é manifestada em todos os fenômenos de ritmo. O pêndulo, com brevidade, move-se numa direção e com a mesma brevidade na outra. O movimento extenso à direita representa invariavelmente um movimento extenso à esquerda. Um objeto atirado para cima a uma certa altura tem uma igual distância para atravessar na volta. A força com que um projétil é arremessado uma milha para cima é reproduzido quando o projétil volta à Terra. Esta lei é constante no plano físico, como vos mostrará uma referência às autoridades modelos. Porém, os hermetistas levam isso muito mais longe. Eles ensinam que os estados mentais de um homem estão sujeitos à mesma lei. O homem que goza sutilmente está sujeito a sofrimentos sutis, ao passo que aquele que sente poucas penas só é capaz de sentir pouco gozo. O porco sofre, porém, muito pouco mentalmente, e também goza muito pouco. É compensado. E do outro lado temos outros animais que gozam sutilmente, mas cujo organismo nervoso e temperamento lhe faz sofrer esquisitos graus de pena. E assim é com o homem. Existem temperamentos que permitem um grau muito inferior de gozo, e igualmente um grau inferior de sofrimento, enquanto que há outros que permitem um gozo mais intenso, mas também um sofrimento mais intenso. A verdade é que a capacidade para o sofrimento ou gozo é contrabalançada em cada indivíduo. A lei de compensação
está aí em constante operação. Acho que fala bem aquele ditado que as pessoas têm, tipo, ai, quanto mais alto tu vai, maior o tombo, né? A gente já tem essa. Desculpa. A gente já tem esse ditado popular, porque é uma coisa que a gente consegue perceber, assim, né? Esse processo do ritmo. Falou uma outra coisa aqui que eu tava pensando sobre. Ah, tá, da compensação. Que isso é uma coisa que a gente vê até na constelação familiar bastante, né? Quando a gente vai falar dos sistemas e de como os sistemas eles conversam um com o outro, né? Então, muita muita gente foi morta por um sistema, então, um sistema militar. Esse sistema que matou muitas pessoas tende a ter muitas perdas na própria família, assim, de doenças, de coisas que acontecem. Então essa compensação, ela acontece em todos os organismos, né, porque o sistema familiar é um organismo vivo. Então é esse ritmo que tem as coisas e que vai e vem. E a gente tem que estar atento ao que a gente vai estar compensando, né. Por isso que aquele momento de ai, querida, um momento de muita euforia, um momento de muita uau, vai ter aquele down, né, a galera que, sei lá, sai, vai pra festa, bebe, mete o louco e depois tem aquela ressaca moral, não é só né, é tudo que foi feito, como tu levou o teu corpo numa estação muito grande, numa euforia muito grande, e depois tu vai lidar com aquela depresona que Que faz, né, que acontece, né? acontece. Por isso que a gente tem que prestar atenção no que a gente coloca a nossa felicidade, né? Porque eles sempre falam, né? Quanto mais a gente vive o gozo da vida referente àquela coisa, mais também a gente vai ter apego em relação àquela coisa, né? Então, assim, eu acho interessante a gente ver isso e refletir, né? Aonde que a gente também está depositando a nossa alegria, né? Quando eles falam de gozo, ele fala sobre essa alegria também que a gente tem em relação às coisas que a gente vive na vida, né? Então, onde também a gente está depositando essa alegria, para que no momento de morte, né, daquilo, muitas vezes sair da nossa vida, isso que nos alegra vai nos trazer um sofrimento também, né? Dependendo do quanto que a gente está se relacionando com isso, né? Então, isso é interessante da gente também ver um certo grau de intimidade, de depósito que a gente faz nas coisas também, né, pra a gente entender que é isso, né, o tanto que nem isso, né, que nem quando a gente perde um ente muito querido. Porra, aquela pessoa é muito importante pra nós, né, a gente fica muito feliz de ver aquela pessoa. Então quando ela parte, é esse luto, né, esse sofrimento que a gente sente, né, esse rompimento energético que acontece, né, da pessoa tá indo, tá voltando para a pátria espiritual e da gente gostar tanto da matéria, né, da gente ver a pessoa tanto como, às vezes, aquela matéria, a gente realmente sentir esse impacto, né, sentir esse sofrimento e a importância também da gente vivenciar esse momento, né. Então, muitas vezes é natural a pessoa entrar num luto e ter que sofrer mesmo, porque o movimento de estar com aquela pessoa sempre trouxe bastante alegria, né. Então é natural, né, vai ser natural para aquela pessoa sofrer naquela intensidade, né. Então a gente tem que estar sempre atento a isso para compreender também os processos energéticos que acontecem com nós, né, por conta dessas leis, né, de compensação, de ritmo Uhum. e tudo mais, né. Então tudo se E compreende, né. e trazendo também para um dia não que não seja no dia a dia que a gente perca pessoas, né, mas, num dia a dia de outras relações, né, o quanto a gente tem que entender esse ritmo do fazer coisas com as outras pessoas, né, tá em movimento, tá uma vida mais yang, assim, né, de ação, e conseguir vivenciar os momentos sozinhos, conseguir vivenciar os momentos de repouso, de descanso. Eu vejo que isso é uma coisa que volta e meia eu tô ali ensinando o meu corpo, a minha mente, porque
eu vejo que é como se tu liga, assim, um botão e aí tu fica, tipo, no automático, assim, externo, fazer coisa, sair, nã e aí quando tu tem que entrar pra dentro do casulo, tipo, tu tem que sustentar tudo aquilo que vai vir a partir disso, né, de tudo que foi vivenciado, da agora do silêncio, de processar, e como às vezes a gente quer fugir desse ritmo, né, mas ao mesmo tempo tem coisas que te jogam no lugar, tipo: "Não, agora tu vai ficar quieto, vai ficar sozinho, precisa descansar", né. E se a gente não faz isso, o nosso corpo adoece. Se a gente não, tipo, entende o ritmo do nosso corpo, né, daí principalmente nós mulheres que, tipo, a nossa biologia fala: "Bom, agora é o ritmo de sangrar e ficar bem quietinha". E aí tem muitas mulheres que têm muita dificuldade, né, com isso, daí sente cólica, ou não só dificuldade, ou nem tem possibilidade, né. Às vezes a rotina, as demandas, as coisas, mas esse ritmo ele tá o tempo todo, tipo, muito presente na nossa vida, e a gente tem que aprender a dançar, né, eu acho que esse é um grande desafio, aprender a dançar. E fiquei pensando ali naquele ponto de neutralização, né, tipo, como encontrar isso em coisas rotineiras, assim, né, como encontrar isso no dia a dia, assim, esse ponto de neutralização. Fiquei curiosa, acho que eu vou dar uma pesquisada depois. É manter esse equilíbrio, né? Eu vejo muito isso. Aí você falou de sair, voltar e manter. Eu sinto bastante, assim, quando eu tô muito no externo, muito fazendo. Esse final de semana e o final de semana passado eu acabei viajando, né? E quando eu voltei, eu falei, nossa, eu preciso pintar, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu tava sem a Lavínia, né? Então dormir mesmo, descansar, e parece que a semana, mesmo sendo mais curta, foi mais intensa do que uma semana longa, sabe? E aí, ontem, até mandei atendimento para a Inara e dormi cedo, assim, tô tentando desacelerar, porque, sei lá, depois que Saturno e Netuno entraram em Áries, a sensação que eu tenho é que eu tô num fluxo muito acelerado de fazer o tempo todo. E é justamente isso, quando você tá muito no faz, a tendência é que o corpo, em algum momento, te coloque ali, e aí vai no outro extremo, que é parar de vez, entendeu? Já que você não tá parando pelo bem, que você não tá respeitando esses seus momentos, você vai parar à força, né? E uma coisa que aconteceu comigo uma vez, exemplificando essa questão da alegria e também do estado depressivo, eu tinha uma ideia de que se eu alcançasse na minha vida um determinado lugar, profissional falando, né? Onde eu ganhasse determinado salário, onde eu tivesse determinados benefícios, enfim, eu seria feliz. Na minha cabeça era isso. E aí eu alcancei esse lugar e, enfim, tinha vários benefícios, tinha carro alugado, enfim, tinha tudo que eu tinha sonhado ali no campo profissional, material, né? E, nossa, eu entrei numa depressão fodida, tipo assim, e eu não. Nossa, desculpa o palavrão. Mas, enfim, entrei numa depressão e uma culpa do tipo assim, meu Deus, eu queria tanto isso e agora que eu tenho isso, eu tô assim, e eu não entendia nem o porquê que eu tava daquele jeito, sabe? Então, me dava um sentimento de culpa, de eu tô sendo ingrata, sabe? Eu queria tanto e agora que eu tenho, eu não quero isso, eu quero outra coisa que eu nem sei o que é, entendeu? Aí foi o que me despertou mesmo pro autoconhecimento e tal, foi importante, Sim. mas foi bem desafiador. Então, exemplificando aí esses estados, o que deveria trazer muita alegria acabou me levando para o outro polo ali. Sim, e é o momento de encerrar o ciclo, né. Eu acho que esse vir a ter, vir a ser e o querer ali, né, tu fica ali num flerte daquilo que vai acontecer, daquilo que vai vir, e isso vai, tipo, te alimentando, né. E aí depois que tem, passou. E aí é o momento de, tipo, encerrar aquele sentimento que é toda essa novidade, assim, essa vontade de início, né. E eu Porque acredito. você está lidando com a expectativa, né? A realidade é outra. Você nunca viveu aquilo, então você tem uma ideia de que quando você viver aquilo, você vai se sentir de determinada forma. E aí, quando você vive aquilo, na verdade, você não sente, ou enfim.
Bem isso, né? É, a gente tem que ficar atento àquilo que a gente coloca as expectativas, né. Porque a expectativa vem muito conectada com euforia, com fantasia, assim, uma coisa: "Ah, meu Deus!". E Até aí a paixão, né? é, Até o movimento eu vivi um negócio desse esses dias que eu nunca tinha experienciado isso, tal do love bombing, né? Love tá bombing. Que o cara veio, eu falei, gente, nossa, que intenso, calma, vamos com calma, falando de casamento, de aliança, de vestido de noiva, planos e mais planos. E eu falei, caramba, isso aqui tá muito bom para ser verdade, calma aí, vamos entender. E aí foi a Inara até sabe, foi do 80 ao menos 8 em questão de, tipo assim, mês, nem isso, sabe? Assim, aí você fica, nossa, que loucura, tipo assim, que loucura. E é exatamente isso. E até a professora, né, Lúcia Helena, fala sobre isso em um dos vídeos sobre o Caibalion, ela fala justamente sobre isso, sobre aquilo que começa muito intenso, ter uma tendência à mesma intensidade que começou e para o externo ali, né? Para o oposto disso, também na mesma velocidade. E é exatamente isso. Uhum. e nas relações, às vezes, tem muito isso, né, tipo, paixões, amizades novas ou pessoas na família que a gente, tipo, coloca como incrível, né, tipo: "Nossa, aquela pessoa é sensacional". Tu vai sustentar quando essa pessoa for um ser humano e te decepcionar e mostrar que, tipo, a luz dela tem uma sombra ali proporcional? Então, tipo, o quanto a gente também não pode botar essas pessoas nem terrível, nem incrível, tipo: "Nossa, fulana é maravilhosa, perfeita. Não, fulana é péssima essa pessoa". Não, ela vai transitar e se tu ficar neutro, daí eu acho que aqui eu consigo visualizar o ponto de neutralidade em relação à relação, se tu ficar neutro, tipo, tá, a gente vai ter momentos bons quando acontecer momentos bons e momentos não tão legais quando a vida organizar dessa forma, né, e as escolhas das pessoas. Mas a gente tem muito disso, né, de uau, Fantasiar, de né? fantasiar. Uhum. Verdade. Tudo aquilo que tá sempre muito bom, do nada vai aparecer o negativo, É, né? vai Uma hora mostrar. aparece. Aí que a gente tem que aguentar o tirão daí. Então vamos lá. Contudo, os hermetistas ainda vão mais além neste assunto. Eles ensinam que antes que alguém possa gozar um certo grau de prazer, deverá ter movido proporcionalmente para o outro polo da sensação. Dizem, contudo, que o negativo é precedente do positivo. Nesta questão, quer dizer que experimentando um certo grau de prazer, não se segue que se deverá pagar por isto, com um grau correspondente de sofrimento. Pelo contrário, o prazer é um movimento rítmico, concordando com a lei de compensação, para um grau de sofrimento precedentemente, como é que é? Evidentemente. Precedentemente experimentando na vida presente ou numa encarnação precedente. Isso traz nova luz sobre o problema do sofrimento. Os ermitistas consideram a cadeia das vidas como contínua e como formando parte de uma vida do indivíduo, de modo que, por conseguinte, o movimento rítmico, por esta forma, é compreendido, enquanto que não teria significação sem que fosse admitida a verdade da reencarnação. Porém, os hermetistas pregam que o mestre ou estudante adiantado está habilitado, em grau elevado, a escapar o movimento para o sofrimento, pelo processo de neutralização, antes mencionado. Elevando-se ao plano superior do ego, muitas das experiências que acontecem aos que vivem no plano inferior são evitadas e escapadas. A lei de compensação toma uma parte importante nas vidas dos homens e das mulheres. É sabido que geralmente uma pessoa paga o preço de tudo que possui ou carece. Se tem uma coisa, carece de outra. A balança é equilibrada. Ninguém pode guardar o seu dinheiro e ter a migalha do pão ao mesmo tempo. Todas as coisas têm os seus lados
prazenteiro e desprazenteiro. As coisas que se ganham são sempre pagas pelas coisas que se perdem. O rico possui muito do que falta ao pobre, ao mesmo tempo que o pobre também possui coisas que estão fora do alcance dos ricos. O milionário pode ter inclinação para muitos festins e a opulência com que sustentar todas as delícias e luxúrias na mesa, mas carece do apetite para gozar dela. Ele inveja o apetite e a digestão do trabalhador, que carece da opulência e das inclinações do milionário, e que tem mais prazer com o seu simples alimento do que o milionário poderia ter, se o seu apetite não fosse mau, nem a sua digestão arruinada. Porque as necessidades, os hábitos e as inclinações diferem, e assim é através da vida. A lei de compensação está sempre em ação, esforçando-se para balançar e contrabalançar, e sempre vindo a tempo, sendo necessário, diversas vidas para o movimento de volta ao pêndulo do ritmo. Ele tá muito dentro da causa e efeito também, né? Acho que também vê por essa perspectiva de rotina ou de encarnação, né? O quanto leva pra gente, às vezes, Compreender o que é vida. compreender e fazer fluir num ritmo algo muito entroncado que aconteceu, que a gente fez, que em outros corpos, né? É verdade. E encerramos esse capítulo, gente. Pois é o quê? Causalidade. A gente vai ler domingo que vem. Eu tenho um questionamento. Então, Fala. será que pessoas que a gente enxerga como iluminadas tiveram, então, encarnações passadas bem turbulentas, digamos assim? Será? Pode ser. Sim, imagina. Eu acho que, por exemplo, né, a quantidade de luz que uma pessoa tem, ela denuncia a quantidade de trevas que também habita naquele ambiente, né? Então a gente vê, tipo, Jesus, né, ele veio, trouxe a mensagem e olha o quanto de trevas que ele denunciou que havia, que estava ocorrendo naquele tempo, né? Tipo, as religiões sendo predominantes, subjugando as pessoas, perseguindo muitas Dominando, né? pessoas, então, Dominando o tipo, povo. isso. Então, tipo, a luz, ela vem para denunciar as trevas, né? É como se ela fosse uma anunciação, assim, né? Tipo, olha essa treva dessa galera, né? Então, tipo, quando tu quer ver a tua treva, tu usa a tua própria luz, tu ilumina o teu caminho, né? Tu te coloca em situações onde aquelas situações vão mexer internamente contigo e tu vai tomar consciência, né? De tipo, pô, por que que eu agi assim? Por que que eu tô falando assim com essa pessoa, né? Então sempre a luz, ela traz a verdade à tona, né? Então esses grandes mestres, os grandes iniciados, eles sempre vieram e trouxeram à tona a hipocrisia, a maldade do mundo daquele momento, né? E por isso que eles sofrem tanto, né? Por isso que Jesus sofreu tanto, né? Foi crucificado, foi morto, foi assassinado, né? Eu gosto de olhar as situações como a verdade nua e crua, né? Ele não se sacrificou, ele foi morto, né? Ninguém quer ser morto, né? Ninguém quer, mas ele fez isso por algo maior, né? Mas mesmo assim a crueldade do mundo levou ele a viver um bagulho insano, né? Imagina ficar 5 dias pendurados lá, com os pregos na mão e depois tomando uma facada na costela. O bagulho foi muito insano, sabe? Então, tipo assim, a vinda dele trouxe que o planeta Terra tava vivenciando esse momento caótico mesmo, assim, sabe? De que tu não podia falar nada que não tivesse de acordo com o governo de César e com o que as religiões acreditavam. Uhum. Então, para mim tipo, a luz ilumina
esses aspectos, assim, sabe? Pelo menos eu enxergo assim. E talvez dos próprios aspectos dele como pessoa, né, que eu acho que também foi o que o Pedro falou, de, tipo, coisas que eles vivenciaram antes de viver esse processo de iluminação, né. Porque pra te conseguir estar num meio, que nem tu tá falando, de treva, assim, e não se corromper e ainda assim morrer pela verdade, né, tu tem que conhecer muito as tuas sombras, tu tem que conhecer muito, tipo, ó, o que que te um dia corrompeu ou possa vir a te corromper, tipo, ou aonde o calo aperta, né, pra te conseguir vir depois e sustentar a tua verdade, a tua mensagem, tudo aquilo que tu tá vivendo, assim, né. Que eu acho que o processo do ritmo também ele nos ajuda a fazer a colheita das coisas, né. Porque é com o retorno também daquilo, tipo, daí a gente até pensa, né, em relacionamento: "Nossa, eu fui tão intensa, será que da próxima vez eu não vou mais devagar?" Porque daí tu teve aquele feedback da tua própria vivência, né, então: eu fui lá, vivenciei e foi demais, né, me entreguei demais, dei uns benefícios ali que a gente estava recém se conhecendo, e agora eu já vou, tipo, com mais calma. Ou tipo: "Nossa, fui naquele evento e fiquei muito eufórica, no outro dia tal." Querendo ou não, é um feedback, né. Tipo, o ritmo mostra o feedback. Daí, claro, quando tá bom, a gente gosta, né, o ser humano quer ficar bom o tempo todo, mas daí quando tá ruim que a gente consegue, tipo, viver aquele desconforto, daí a gente fica tipo: "Tá, ok." Porque eu Mas tinha isso é bom a gente fazer esse exercício, né? Tipo assim, se uma coisa está muito boa na nossa vida, a gente se questionar, né? Tá, e agora? O que que tem de ruim nessa parte? Qual é pra dar uma o neutralizada. lado É, negativo? justamente. A gente dá essa balanceada, sabe? Tá, fala aí. O que é? Tu traz o próprio ritmo. E em todas as nossas relações, se tu for ver Pois cada é. relação com cada ser humano, tu tá numa relação de troca, uma relação de ritmo, de compensação, onde muitas vezes tu quer ser essa pessoa boa, tá? É legal ser bom, né, pros outros, mas e aí? E o retorno, né? O equilíbrio. Exato. Essa pessoa tá correspondendo ou tu vai ter que sofrer depois, entendeu? Para se dar conta de que tu tá dando demais, né? Uhum. E daí depois tu lida com a raiva, com toda, tipo, a projeção que tu faz com essa pessoa, tipo: "Tá, mas eu doei, não recebi nada?" E aí vem. Uhum. Eu acho que a gente sente muito isso, mais uma vez falando sobre isso, eu sei que a Inara tem, não sei se o Pedro tem filhos, mas eu acho que na relação com os nossos filhos é onde a gente mais vive essa intensidade emocional, porque o meu livro, que é um pouquinho diferente, a linguagem, trata muito do equilíbrio, né? Fala que vontade, cadê? O mestre, porém, leva essa lei a um grau ainda bem mais elevado de progresso e pelo uso da sua vontade atinge um grau de equilíbrio e firmeza mental quase inacreditável para aqueles que se permitem deixar levar para trás e para diante pelo pêndulo mental dos humores e sentimentos. E os nossos filhos, eles tocam nas nossas sombras de uma forma muito intensa, assim, muito intensa mesmo. Tanto que eu nunca tinha acessado um grau de raiva tão grande como eu acessei justamente por conta da minha filha, né, e questões que aconteceram ali envolvendo ela, Uhum. que eu não me reconhecia dentro daquilo e eu não queria sentir aquilo, entendeu? Mas Sim. eu pensava do fundo do coração, eu vou falar isso para vocês, falei com a minha terapeuta, mas eu sentia vontade, assim, e um desejo genuíno de que o pai dela morresse, assim. Eu falava, meu Deus, mata esse homem, entendeu? Eu pedia, tipo assim, eu desejava do fundo do coração que ele morresse. E quando eu falei isso para uma amiga, ela falou, nossa, Duda, tipo assim, ficou horrorizada, sabe? Mas eu falava com muita vontade, eu falava, Senhor, Sim. pelo amor de Deus, mata esse homem. E assim, não era um sentimento que eu queria sentir, mas ao mesmo tempo ele tocava num ponto tão específico, uma sombra tão específica minha, que me levava para um lugar
e eu não gostava de me ver naquele lugar, e foi por muito tempo. Então, Uhum. acessar também essa sombra foi importante para levar a luz para essa sombra, né? Hoje eu falo muito sobre isso, sobre a raiva, porque a raiva foi um sentimento que ficou guardadinho ali dentro de mim por muito tempo e que eu não acessava, mas quando eu acessei, foi uma coisa fora do normal, assim. Eu me vi num lugar bem ruinzinho, assim, bem de gente ruim mesmo e de desejos muito ruins, e que por mais que na minha mente inconsciente eu não quisesse sentir, eu não tinha esse grau de equilíbrio e firmeza mental para neutralizar isso e entender que ele estava fazendo aquilo por conta de do que ele viveu, e enfim, e eu estava sentindo naquela proporção também por conta da minha história e do que eu vivi em relação à minha família, né? Então, acho que, mesmo que não seja, né? Talvez, sei lá, não sei se eu vou pagar nessa vida todas essas coisas, pode ser que em outra vida eu pague tudo isso, esses desejos e sentimentos, mas eu precisei acessar isso para transmutar de alguma forma, sabe? Uhum. Espero nunca mais estar naquele lugar. Mas você ouviu Mas falar? exatamente. Pode falar. Desculpa. Mas exatamente esse momento que te colocou naquele oposto, naquela polaridade, te proporcionou tu chegar na outra polaridade de compreensão e de empatia, entende? Tu estar Exatamente, naquele porque eu sempre fundo de fui a poço, calminha. né? Isso. Mas tu estar naquele fundo de poço, nessa vibração baixa lá, te proporcionou chegar num outro extremo, Uhum. né? Sim, é como se a situação trouxe porque vem o papel da morte, né, simbolicamente, né. Tipo, uma transformação precisa ser feita nessa relação, nesse contexto, né. Então por isso que a morte ela vem para anunciar esse acontecimento que precisa, se manifestar ali, né. Então, tipo, pô, vem um Exato. sentimento de morte, tipo, óbvio que tu não ia matar a pessoa, né, mas tu desejava que alguma transformação acontecesse para que o ambiente também ele se harmonizasse, sabe. Mas eu morri nessa perspectiva, uma versão minha morreu. Foi uma Uma torre ali, né. versão boazinha, uma versão que não impõe os limites, uma versão porque para chegar nesse extremo de raiva, eu deixei que muitos dos meus limites fossem ultrapassados, assim. Ele ficou sem pagar a pensão para ela até os 4 anos, e eu falava: "Não, tudo bem, desde que você se faça presente na vida dela, que você ligue", mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu fui ultrapassando esses limites, e aí quando chegou num ponto fora do normal, aí foi quando uma versão boazinha e calminha e tranquilinha minha precisou morrer, e aí não era, na verdade não era ele que eu queria que morresse, era justamente a versão de mim que deixou ele fazer tudo o que ele fazia, entendeu? E foi importante, porque hoje ele não me afeta mais, ele já não consegue mais me tirar desse eixo, hoje é uma coisa neutra mesmo. Ele Uhum. fala e aquilo entra e eu tá, não preciso responder agora. Antes eu ia nessa reatividade, sabe? Agora, enfim, consegui entrar nesse estado de neutralização nesse sentido, né? Essa história me fez refletir bastante a repressão, né? Como a gente não pode reprimir o ritmo das coisas. Então, a importância de ensinar a criança a lidar com a raiva, a lidar com os limites, a lidar com aquilo que tá vindo, para que lá na fase adulta não aconteça isso. Eu também me identifico muito com a Duda nesse quesito de: "Ai, tá tudo bem, não, tá tudo certo", tipo, sempre num lugar de boazinha. E a partir dos 25, que eu até entrei no meu quinquênio de Áries, eu comecei a lidar com a raiva de um jeito que eu nunca tinha. Aquilo começou a vir, assim, era um sentimento muito forte, porque justamente isso foi muito reprimido. E aí só que aquilo tem um ritmo, uma hora aquela coisa vai, que nem eu fiquei pensando aqui, nem um rio. Ok, tu pode fazer uma represa, mas no momento que a represa estourar, menina, vai ser outra coisa do que ali todo dia o fluxo, né? Ai, senti raiva, aprendi a direcionar a raiva, aprendi a dizer não, aí tu vai e cresce desse jeito. Agora essas realidades que a gente cresce, tipo, reprimindo ali, não pode ficar brava, não pode bufar, não pode nananã, nananã. E aí uma hora vem e tu tem que lidar com uma força muito grande, então
entender esse ritmo das emoções desde a nossa infância, assim, é algo que é precioso quem consegue vivenciar isso, né. A Lavínia me escreveu o primeiro bilhete dela, que agora tá escrevendo, né, ela escreveu: "Quero ficar sozinha". Aí eu aí eu falei: "Você quer ficar sozinha?" É isso mesmo que eu entendi, porque o S ainda tá espelhado, sabe, ela tá fazendo espelhado. Aí ela falou: "Sim". Aí eu falei: "Tudo bem", né, tipo assim, ela vontade de falar: "Menina, você não tem nem tamanho", mas eu falei: "Não, tudo bem, já que você quer ficar sozinha, você pode ficar sozinha 5 minutos e depois vem jantar", que ela estava brava, porque Querida, Ai, quero adorei. ficar sozinha. Bonitinha. É Mas isso. interessante essa questão do de saber dizer não e essa questão de ser bonzinho, eu acho que é uma coisa que está reverberando no nosso campo, porque é uma coisa que me afeta bastante também. E eu vejo que, assim, isso tem muito a ver com a criação, né, do que a gente absorve dos nossos pais, né, da nossa vivência de criança, né, como isso nos afeta para a vida inteira, né. E eu vejo que, assim, claro, a criança tende a querer ser boazinha, respeitar os pais, pelo menos, assim, eu vejo, né, que é mais difícil tu encontrar aquela criança que realmente: "Não, esses são os meus valores e eu vou defender até o final". E eu vejo que, assim, o meu irmão, que veio depois de mim, ele conseguiu aprender muito de mim. Então ele era, assim, o segundo filho, ele veio muito com essa força, não tipo: "Eu tenho os meus direitos, eu tenho as minhas escolhas". Ele é completamente diferente nesse sentido, ele nunca respeitou, mas ele sempre teve a posição dele muito firme. Uhum. Então ele não era, o bonzinho era eu, no caso, né. Ele era o rebelde, contanto que o apelido dele meu pai apelidou ele de Zangão. E Bravo. é, o Magoada, brabo, cara. exatamente. Mas justamente ele enxergou né, um sofrimento meu, que era escondido, digamos assim, né. Ele percebeu isso: "Ah, se eu repetir eu que nem meu irmão, eu vou sofrer que nem ele tá sofrendo". Não que ele não tenha, né, as questões dele, que ele tenha mas nesse sentido ele aprendeu, né, vendo que pra mim ser o bonzinho não era uma coisa boa, né, ele aprendeu a ter a posição dele, a ter as escolhas dele, né. Legal. Cara, é muito incrível isso no sistema, né, como e daí me veio a compensação, né, tipo, isso não deixa de ser uma compensação ali, ele encontrou o que que ele a forma também que ele ia, tipo, trazer um outro ponto daquilo que ele, de uma forma inconsciente, percebeu ali, o sofrimento, uma polarização num ponto, ele falou: "Precisamos de outra coisa", e daí a pessoa E vai olha e e olha veste como isso aquilo. reverberou também nos meus pais, entendeu. Porque, imagina, eles tiveram 2 experiências bem diferentes e conseguiram se dar conta de como eles agiram no primeiro filho e como eles tiveram que mudar no segundo filho, entende. Uhum. Eles cresceram com isso também e como, né, isso trouxe um equilíbrio, né, na criação deles ali como pais, né. E existia comparação, Pedro, entre vocês? Comparação? É? Não, existia muito um desvio de papel ali, eles sempre queriam que eu ajudasse eles a criar meu irmão, sabe. Sempre era tipo: "Ai, vai lá, conversa com teu irmão", me botavam nesse lugar errado, né, digamos assim, né. Queriam que tu adossasse ele pra ele ficar mais calmo, já que tu Pedro tá Exatamente. calmo, passa calma pra ele, pelo amor de Deus. Aham. Eu fiz um mapa infantil essa semana e, meu, a mesma coisa, assim, o irmão mais velho super tranquilo, calmo, nem aí para nada. Só que o mais novo de 3 anos, meu Deus, totalmente intenso, ascendente em Câncer, Sol, Mercúrio e uma lua em Aquário na casa 8, então totalmente rebelde, de tipo, quero escolher minha roupa, aí a mãe dá a opção de escolher a roupa, ele falou, Na não cara é quero top. nenhuma dessas, eu quero uma roupa nova. Tipo É assim, isso com aí. 3 anos, com 3 anos. Eu tenho lua em aquário também. É tribom. Você tem lua em Aquário? Tem. Rebeldíssimo Aham. e assim, absorvendo muito também, Ah, travou. porque é Absorvendo o quê, Duda, que travou? absorvendo muito o emocional do ambiente, da mãe, da família, e eles se mudaram agora, né, para Portugal, então a Lu falou, Duda, eu não sei o que eu faço.
ele quer mandar em tudo, ele manda em tudo, ele que dita o ritmo da casa. Então, quando sai da escola, às vezes o Luca quer ir no parquinho, ele fala, não, vai, grita e tal. E às vezes a emoção vem não no choro, vem na raiva mesmo, no grito, entendeu? Eu falei, tem. E ele é super comparado com o outro irmão, que é mais novo. Em todos os lugares, na família, na escola, em todos os lugares, as pessoas trazem esse lugar de comparar um com o outro. E isso gera uma dor muito grande nele também, entendeu? Que faz com que ele reaja de cada vez mais de uma forma, tipo assim, já que meu irmão é bonzinho e eu sou difícil, então eu vou ser difícil mesmo, entendeu? Então vamos lá que agora eu sou difícil. E aí, por isso tem que ter essa atenção, né? Quando é dois, assim, para não acabar colocando ali uma, como que fala? Trazendo para a criança que ela é uma coisa que, na verdade, ela não é, só aprender a conduzir melhor ali, né? Trazer Definir ela como uma coisa. definindo ela exatamente. Que ele tem ao mesmo tempo que tem esse emocional muito intenso, tem uma coisa que é muito ligada à liderança, a ir fazer e acontecer, entendeu? Que já o outro não tem. Né? Então, quando a gente reprime muito isso, a gente reprime muito da individualidade. Um sol na casa 1, né? Vários planetas na casa 1. Está construindo essa individualidade dele, né, de se colocar no mundo com verdade. E aí, se é muito reprimido, a tendência é que a autoestima depois fique bem baixa. Enfim. Uhum. Nossa, tu descreveu, né, essa família aí, parece que tu tá falando da minha, né? Porque é exatamente isso. Exatamente essa dinâmica aí. Tem um rótulo, que nem a Inara falou. A gente tem que cuidar aquilo que a gente vai rotulando, né? Porque é isso, tem pais ali que são mais calmos e daí vão se conectar com o filho que é mais calmo, mas daí vem um filho trazendo uma outra perspectiva, como que tu lida? Ou um pai já fica tipo, nossa, você é muito calmo, tem que ser mais e daí vai ficar, tipo, apressando a pessoa que tem um outro ritmo. Ela tem um outro ritmo de se viver e aí o meio vai. Então a gente tem que respeitar o ritmo das pessoas, é muito importante, né? Entender as potencialidades de cada um, né? Tipo, tu talvez não vê potencialidade numa calma, mas essa pessoa ela consegue escutar, ela consegue fazer as coisas com mais presença, tipo, tudo tem a qualidade, né? E vai muito de como tu vai conduzindo. E daí, claro, que nem a Duda falou, se tu repreende um ponto ali, a pessoa é calma, não, tem que ser rápida, tem que tá. Daí tu vai reprimir, mas ela seria um ótimo terapeuta, ela seria uma ótima professora, sei lá. E aí tu tá influenciando em botar pra baixo do tapete algo que tem só luz também, né? E querendo ou não, pode ter também a criança, a criança não tem muita perspectiva dos sentimentos ainda, né? Não entende muito os próprios sentimentos. Então, principalmente quando tem uma lua de casa 8, que acaba absorvendo muito do outro, né? Do ambiente ali, sente coisas que nem sabe entender o que está sentindo. Então, ciúme, por exemplo. Às vezes, uma criança de 3 anos não sabe o que é ciúme, não consegue identificar, eu estou com ciúmes, mas sente aquela emoção desafiadora e aí acaba expressando essa emoção de uma forma desafiadora também, né? Para ser visto, né? Para chamar atenção de alguma forma ali, mesmo que não seja da melhor forma possível, quer atenção, enfim, quer que o olhar da mãe, né, para si. Então, é interessante. Muito No legal. caso, no caso do meu irmão, assim, só para compartilhar aqui, ele teve, assim, uma, uma dificuldade muito grande em absorver, por exemplo, como se o problema dos meus pais fosse ele, sabe? Ele não tinha esse filtro, digamos. O meu pai estava estressado com alguma coisa, ele pegava para ele, sabe? Tipo, nossa, é por causa disso, eu fiz isso errado, né? E se eu for ver assim, eu também, no caso, eu também sentia, assim, muitas dessas coisas e a gente tomava para si, assim, né? Nesse sentido de, eu acho que o problema sou eu, sabe? Então, isso é um cuidado Eu falo muito. que tem que ter com as crianças, né? Porque a gente abraça aquilo assim
que é nosso, sabe? É como se fosse nosso. E eu até vi a Gabriela Prioli falando nos stories ontem. Ela tava compartilhando sobre a história dela, e dela compartilhou que o pai dela faleceu e tal. E que ela via a mãe passando dificuldade e a sensação que ela teve, que ela daí levou pra terapia e tal, né, depois de elaborar isso, era que ela preferia que ela tivesse morrido no lugar do pai, porque daí a mãe não ia estar passando trabalho, né. Uma criança ela tem muito disso, assim, de tomar pra si e viver essas dores, né. O que que tu falou da Lavínia, amiga? Eu falo muito para ela quando eu tô com alguns sentimentos desafiadores que acabam respingando nela, porque não vou ser hipócrita, né? Em alguns momentos, sei lá, tô com pressa e eu vou e acelero ela, eu falo, vamos, filha, você não tem paciência, não sei o quê. Tipo assim, com o tempo dela, é justamente respeitar o tempo dela. Eu falo, baby, a gente tá. Só que, na verdade, é uma questão que eu tô lidando com alguma coisa. Por exemplo, ontem eu tava um pouco mais estressada e a lição de casa é sempre um desafio, assim, sabe? Porque ela tem foco e concentração para tudo, para qualquer coisa, mas na hora da lição de casa é água, é ir no banheiro, sabe, assim, 380 Uhum. mil coisas, e isso me irrita um pouco. E aí ontem eu percebi que eu estava um pouco irritada, e na hora que a gente foi dormir, aí eu falo sempre para ela, quando eu percebo que eu estou irritada e que ela tá me engatilhando, para que ela não sinta que o problema é ela, eu já falo, tipo assim, eu já falei ontem, eu falei, eu acho que tá perto de descer o sanguinho da mamãe, viu? Aí ela, por quê, mamãe? Eu falei, porque eu tô estressada, tô sem paciência. Aí ela, é, né, mamãe? Então, tipo assim, para ela entender que não é ela, é o meu emocional que não tá legal, e aí acaba que de alguma forma eu sem paciência, qualquer coisinha que ela faz já me estressa, entendeu? Uhum. Tem que aprender isso, O ego é muito centrado nessa idade, né? E daí a gente leva isso também pra vida adulta, porque quem nunca chegou num ambiente, tipo, Sim, depois é o viu chefe, a depois é o pessoa de marido. emburrada, daí a gente já fica tipo: "Putz, é comigo. Oba, que eu falei?", sabe, o que eu, sabe. Tipo, é um exercício também, não a gente traz essas Mas coisas porque a gente. Mas, Rafa, porque a gente que sempre foi muito boazinha, a gente aprendeu a ficar lendo o ambiente. as microexpressões das pessoas, assim, dentro de casa, para ver se tá bem, se eu posso fazer isso, se eu posso fazer aquilo, ou se hoje eles estão bravos, ou enfim, eu percebo muito isso, que eu ficava ali muito observando como que estava o clima da casa para saber se eu poderia ser alguma coisa ali, entendeu? Aparecer de alguma forma, senão eu tinha que ficar mais quietinha ainda para não. Então, acho que é bem essa leitura da gente que era boazinha demais, quietinha demais. Fica bem detetive do ambiente. Então, pra gente, Eras vamos curtir um domingão, então. Partiu! Muito obrigada. Onde que tá a bunda do cara lá? Que série que é essa? No Paradise, eu vou te mandar. Tá na Tá série bom. Paradise. Mas assiste primeiro o This Is Us. This Is Us. É verdade. É verdade. Nossa, tu vai amar, Duda. Tá. Muito. This Is Us é muito bom, mas daí não aparece a bunda dele. Depois tu vai pro Paradise. Paradise aparece a bunda do negrão. Ali vai valer a pena, espera pra ver a bunda do negão. Entendeu? Vou mandar aqui. Obrigada, gente. Beijo, Beijo, gente. bom Obrigada domingo pela pra todos. presença. Um ótimo domingo e boa semana para nós. Isso.